E olha, segundo especialistas, quem teve Covid-19 pode vir a apresentar alguma complicação após a doença. Dessa maneira, há necessidade das pessoas recuperadas seguir um acompanhamento médico para observar as possíveis sequelas futuras. Sobre o assunto, a repórter Sara Medeiros é quem traz as informações. Sara, é com você. Olá, isso mesmo. Os médicos, juntamente com toda essa pandemia, têm aprendido a lidar com a doença, com a Covid-19. E uma das coisas que já se sabe, infelizmente, é que alguns pacientes apresentam sequelas mesmo depois de curados da Covid-19. Alguns pacientes também apresentam esse tipo de sequelas, principalmente as cardíacas. Por isso que a gente veio aqui conversar com a doutora Thaís Carvalho, cardiologista, para a gente saber alguns detalhes sobre... Doutora Thaís, infelizmente é uma realidade, esses pacientes, mesmo depois de curados, alguns apresentam sequelas, principalmente as cardíacas. Esse paciente, mesmo que tenha sido assintomático, é importante que ele faça uma avaliação? Sim, muito importante. Então, tem um estudo alemão muito robusto que avaliou pacientes com Covid, mesmo Covid simples. Não necessariamente eles precisaram ficar internados. Aqueles que foram os sintomas leves. E depois de 4, 5 meses de curados, eles começaram a cansar, a ter algumas palpitações. E quando procuraram o médico, cientes de que talvez fossem sequelas advindas do Covid, pasmem, era problema cardiológico. O vírus, ele vai ao coração e pode provocar miocardite, que é uma inflamação do coração, pode provocar arritmia cardíaca, pode provocar disfunção no coração, ou seja, o coração não funciona de uma maneira adequada. E cerca de 80% dos pacientes desse estudo manifestaram sintomas cardiovasculares. Então, fiquem atentos. É uma doença que realmente, no pós-Covid, a gente já sabe que dá uma fraqueza generalizada, uma sarcopenia, o paciente perde massa muscular, fica cansado, mas não deixe de, se esses sintomas aparecerem, procurar seu cardiologista, porque pode ser uma complicação cardiológica advinda do Covid. Ô, doutora Thaís, e não tem idade para que o paciente possa vir a ter essas sequelas, né? Não tem idade. Qualquer idade, claro que a gente sabe que os pacientes que são de grupo de risco, como aqueles acima de 60 anos, portadores de hipertensão arterial, diabéticos, cardiopatas, pneumopatas, eles têm maior risco de complicação cardiovascular advinda do Covid. Mas essas complicações cardiológicas, 4, 5 meses após o Covid, aconteceram mesmo em pacientes rígidos, sem nenhuma cardiopatia. Ou seja, esse paciente curado da Covid, é importante que ele procure esse cardiologista. Em que intervalo de tempo, doutora Thaís? Na verdade, não existe um intervalo definido, né? Como você falou no começo, muito bem falado, é uma doença nova, que a gente está aprendendo com os relatos de casos. Não existe um estudo ainda randomizado. Mas o que a gente pede que o paciente fique atento aos seus sintomas, entendeu? Se ele começar a ter sintomas no pós-Covid, é importante que ele procure o cardiologista, porque pode se tratar de uma complicação cardiológica. Ou mesmo que não tenha sintomas, é importante que procure seu cardiologista para esse acompanhamento ao longo da recuperação. Doutora Thaís, muito obrigada por essas informações valiosíssimas para quem teve Covid e foi curado, independente de ter algum tipo de complicação ou não da doença. Já se sabe, de acordo com os estudos, que infelizmente apresentam sequelas cardíacas. Então, gente, não espera. Vai, faz a sua consulta, o seu check-up com o cardiologista, que é muito importante. Segue no estúdio. Muito obrigada, Sara, doutora Thaís.